Show de bola, concurseiro. Vamos agora estudar o decreto 7037 de 2009. Aí esse decreto ele trata ali do PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, antes de tratar especificamente desse decreto, eu tenho que trazer aqui para vocês algumas considerações. Primeiro, algumas bancas gostam de cobrar os antecessores, apesar deles já não existirem mais, terem sido revogados, entre outras coisas. As bancas ainda perguntam em que ano foi criado os outros dois, de que governo foi, teve questões nesse sentido. Então, antes de iniciar o decreto atual, o 3, eu preciso trazer pelo menos um pouco da história dos dois antecessores, do PNDH1 e o PNDH2. Outra coisa, normalmente, cara, eu não vou nem dizer normalmente, eu vou dizer frequentemente, as bancas só cobram as diretrizes e quais são os eixos orientadores. São 6 eixos orientadores e eu tenho ali 25 diretrizes. Então, normalmente, a banca pede para que você relacione um eixo orientador com a diretriz ou vice-versa. Eu vou mostrar para você aqui, certo? Após o decreto, tem um anexo. Nesse anexo, poxa, muita coisa. Fala muito sobre a história, sobre por que estou criando o Programa Nacional. Cara, e essa parte, eu sou bem sincero para você. Eu não lembro de ter visto uma questão da banca cobrando isso. Então, normalmente, as bancas não cobram essa parte. As bancas sempre ficam muito focadas. E eu trouxe questões aqui de várias bancas, de várias áreas, para mostrar para você que é dessa forma que elas cobram. Ela vai pedir para você para relacionar o eixo orientador e a diretriz. Beleza? Então tá comigo? Então vamos lá, vamos trabalhar o decreto 7037. Olha lá. Primeiro eu preciso trabalhar com você os históricos, né? Então olha, o Programa Nacional de Direitos Humanos surgiu em resposta à Declaração de Viena e ao Programa de Ação adotados na Segunda Conferência Mundial dos Direitos Humanos, lá em 1993. Já teve questão que cobrou o que motivou a criação do PNDH. O Brasil foi um dos primeiros países a criar o PNDH. E a primeira versão foi lançada lá em 1996. Então, essas datas é muito importante porque já teve bancas que cobrou essas datas. Vamos falar aqui um pouco do PNDH1. Principalmente, já teve bancas perguntando quais foram os direitos que o PNDH1 trouxe. Quais foram os direitos que o PNDH2 trouxe. Então, olha lá. O PNDH1 foi criado em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O objetivo era verificar se os direitos humanos estavam sendo respeitados e desenvolver medidas para melhorar a legislação. O PNDH1 focava nos direitos civis, como no direito de ir e vir, propriedade e liberdade de expressão. Então, perceba que o PNDH1, o foco dele era nos direitos de primeira geração. Era no direito de primeira geração. Guarda isso. Isso é muito importante. Beleza? Já o PNDH2, olha lá. O que foi que ele fez? Ele só fez incluir os direitos econômicos e sociais, como moradia e alimentação. Ou seja, o PNDH2, ele trouxe ali os direitos de segunda geração. Aí agora, meu aluno, na sua cabeça você deve estar pensando assim. Ah, professor, então espera aí. Se o PNDH1 trouxe os direitos de primeira geração e o PNDH2 trouxe os direitos de segunda geração, então o PNDH3 trouxe os direitos de terceira geração. Pois é, a ideia foi essa. A ideia foi essa. Ele trouxe ali um pouquinho voltado para o meio ambiente, a educação, mas entenda que ele tentou fazer o que no PNDH3? Fazer uma relação. Ou seja, da mesma ideia que eu trabalho com você com relação às gerações de direitos humanos, que uma não sucede à outra e sim elas se complementam, então você tem que partir dessa premissa. O PNDH3 ele traz direitos de primeira,
segunda e agora incluiu o de terceira geração. Ou seja, se complementam, eles não são excludentes. Certo? Então, olha lá, o PNDH3, ó, introduzir inovações como direito à memória, olha só, e à verdade, a descriminalização do aborto, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Aí, o PNDH são iniciativas do governo federal criadas por decretos presidenciais e estabelece diretrizes e medidas para os órgãos governamentais responsáveis pelos direitos humanos. Então, veja aqui, ó, o PNDH ele é feito por meio de um decreto. Já teve questões que argumentavam da seguinte forma: os PNDH são leis. Só que ela perguntava lei no sentido estrito da palavra, lei ordinária ou lei complementar. Mas não, é uma lei de sentido amplo, decretos. Certo? Então, a depender do presidente, ele pode tirar algumas coisas desses decretos. Ele pode, inclusive, incluir outro, criar ali o PNDH4. Nada impede, porque é apenas um decreto. Vamos analisar aqui uma primeira questão, ó. Acerca da Política Nacional de Direitos Humanos e dos Programas Nacionais de Direitos Humanos, julgue os itens a seguir. O Brasil já construiu 4 versões do Programa Nacional de Direitos Humanos. Falso. Foram 3. O PNDH garante que o Estado brasileiro assuma de forma integral, sem a participação da sociedade civil, a gestão e o controle de política de direitos humanos. De forma alguma. Eu preciso ter essa participação da sociedade civil, então aqui também essa questão está falsa. Foram retirados do PNDH3 em 2010 tanto o direito à memória e à verdade quanto a descriminalização do aborto. Não, não foi, permaneceu. Permaneceu sim, não teve nenhuma diferença. O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH3 foi extinto por decreto em 2019. Exatamente. Em 2019, o atual presidente, era o Bolsonaro, ele extinguiu o comitê, que era nada mais nada menos do que o órgão que fazia a verificação, fazia ali como é que eu posso dizer, a fiscalização para saber se os direitos humanos estavam sendo garantidos aqui no nosso país. Então, em 2019, na atual presidência, ele terminou extinguindo esse órgão. Só que quando assumiu agora o atual presidente Lula, né, eu estou gravando essa aula aqui em 2024, né, então, aliás, 2025 já, né? Já estamos aqui em janeiro de 2025. Então, o que acontece? O atual presidente, ele terminou incluindo novamente esse comitê para acompanhamento. Então, aqui, só a 4 que está correta. Sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, é correto afirmar que o PNDH não possui força vinculante em si, pois é mero decreto presidencial editado à luz do artigo 84 da Constituição, visando a fiel execução das leis e das normas constitucionais. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. O PNDH, ele não tem força congente, ele não tem força coercitiva, ele não tem força vinculante, ou seja, alguém que descumprir o PNDH não vai ter nenhuma punição. Pois é, não tem força vinculante, não vai sofrer nenhuma punição, porque o PNDH nada mais é do que uma sugestão. É um marco interpretativo, você vai utilizá-lo para interpretar as normas de direitos humanos. Perfeito? Vamos ver o erro das outras, ó. O PNDH possui força de lei, pois é elaborado pelo Congresso Nacional somente sancionado pelo presidente após a votação de 2 turnos. Não, não tem força de lei, está errado. O PNDH possui força de emenda constitucional. Também não. O PNDH possui força supraconstitucional. Também não. Olha, acima da Constituição. Não. O PNDH possui força vinculante semelhante às súmulas do STF. Também não. Está errado. Então vamos analisar agora o decreto. Ó. Fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Em consonância com as diretrizes, objetivos, estratégias e ações programáticas. Então, veja só, eu tenho ali as diretrizes, tenho os eixos orientadores, tenho as diretrizes, tenho objetivos estratégicos e ainda tem ações programáticas, ou seja, é muita coisa. E ainda eles, de acordo com o decreto. Se você pegar na internet, jogar lá no buscador e colocar lá, decreto 7037/2009, você vai ver o anexo, é gigantesco. Então, não tem como a banca
cobrar tudo aquilo, porque ali vai ser seria para consulta a ideia, né? Olha aqui o 2, ó, artigo 2º. O PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Pronto. Isso aqui é o que cai. Aqui é o que cai nas provas. Esse é exatamente esse artigo 2º que cai nas provas. Vamos lá. Ó. Primeiro eixo orientador. Você tem interação democrática entre Estado e sociedade civil. Então, a ideia desse primeiro eixo orientador é o quê? É uma interação que seja democrática entre a sociedade e o Estado. Então, perceba que as diretrizes são todas relacionadas. Aí você tem que ter essa sapiência. E se você pegar as diretrizes, é tudo relacionado a essa questão de interação entre a sociedade e o Estado. Vamos lá, olha, por partes, ó. Primeira diretriz, ó. Ó, guarda aqui, ó. Qual o nome que eu tenho aqui? Interação. Então vamos lá, primeira diretriz, ó. Interação democrática entre o Estado e a sociedade civil, como instrumento de fortalecimento de democracia participativa, que é a que temos hoje. Olha agora a segunda, ó. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal de políticas públicas. Olha agora, e interação democrática. Sacou? Então perceba que nas diretrizes, ó, tem o nome interação. É assim, olha, vem cá. Vou contar um segredo, que é o meu segredo, viu? Aqui é exclusividade. Veja. Aqui, quando você vê interação democrática como o nome do eixo orientador, perceba que nas diretrizes também tem o nome interação democrática. Então, é assim que você vai relacionar. Porque é dessa forma que as bancas cobram. Olha agora, vamos ver o próximo. Integração, ó, já mudou o nome aqui, mas traz a mesma ideia, né? Ó, e ampliação do sistema de informação de direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Então, ó, eu guardo dessa forma. Integração democrática, interação democrática e integração. Já dá para o cara pegar aqui essas 3 diretrizes. Veja a próxima. A próxima é uma das que mais cai. Ela é a segunda mais cobrada. Porque tem a 4. Essa eixo orientador 2 é o segundo mais cobrado. Desenvolvimento de direitos humanos. Veja, quando tiver o eixo orientador 2, sempre vai ser relacionado ao meio ambiente. É o segredo aqui, viu? Ambiente. Certo? Veja só, vamos acompanhar comigo. Diretriz 4. Efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável. Com a inclusão social e econômica, olha agora, ambientalmente equilibrado, tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Guarda isso. Diretriz 5. Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Tá vendo aqui, ó? Desenvolvimento sustentável. Falou em desenvolvimento, fala em meio ambiente e desenvolvimento, ó. Diretriz 6. Promover e proteger os direitos ambientais, como direitos humanos incluídos em gerações futuras, como sujeito de direitos. Guardou aqui mais essa? Vamos lá. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. Ó, então, todas as diretrizes vai tentar trazer a ideia de igualdade. Vai trazer a ideia de igualdade. Vamos lá. Diretriz 7. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando cidadania plena. Ou seja, quando eu falo universal, eu estou me referindo à igualdade. Concorda? Para todos. Promoção dos direitos da criança e adolescente para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, tá vendo? Igualdade, assegurando seu direito de opinião e participação. Diretriz 9. Combate, a desigualdades estruturais. 10. Garantia da igualdade na diversidade. Sacou? Não tem outra maneira, meu aluno. Essa maneira foi a maneira que eu uso, é a maneira que eu utilizo e sou bem sincero. Eu consigo acertar as questões, eu consigo trazer para você. Daqui a pouco eu trago a prova. Certo? Daqui a pouco eu trouxe questões aqui
para a gente analisar. Deixa eu só fazer abordar essa parte aqui, que vai ser a parte que a gente vai trabalhar, que é a parte que é cobrada, né? Vamos lá. Esse eixo orientador, ele termina sendo o primeiro mais cobrado, porque é muito voltado. Normalmente, os concursos que cobram o PNDH3 são concursos de carreiras policiais, guardas municipais. Então, por isso que esse eixo orientador 4, que fala lá da segurança pública, ele termina sendo o mais cobrado. Então, vamos lá, vamos verificar. Olha só. Diretriz 11. Democratização, modernização do sistema de segurança pública. Então, ó, perceba que tudo é relacionado à segurança pública. Ó. Segurança pública ou vai falar de acesso à justiça e combate à violência. Pronto. Vai ser sempre nesse viés. Ó. Transparência, participação popular no sistema de segurança pública. Prevenção da violência, tá vendo? Da criminalidade e profissionalização de investigação de atos criminosos. Combate à violência, com ênfase na erradicação da tortura, na redução da letalidade policial e carcerária. Garantia dos direitos das vítimas, crimes de proteção às pessoas ameaçadas, ó, crimes, violência, acesso à justiça. Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas de privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Olha aí, fala sobre segurança. E, por último, promoção do sistema de justiça mais acessível. Acesso à justiça. Por isso que esse aqui é o mais cobrado, porque ele termina tendo todas essas diretrizes. 5. Educação, cultura, direitos humanos. Então, eu vou procurar nas diretrizes o termo educação ou cultura. Sempre vai ter ou o termo educação ou o termo cultura. Olha lá. Efetivação das diretrizes e princípios de política nacional de educação em direitos humanos para fortalecer uma cultura de direitos. Diretriz 19. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Promoção da educação em direitos humanos no serviço público e garantia do direito à comunicação democrática e acesso à informação. Olha agora, para a consolidação de uma cultura de direitos humanos. E finalizando, o eixo orientador 6. Direito à memória e à verdade. Então vai ser tudo relacionado à memória e à verdade. Esse eixo orientador 6 foi criado por conta do que aconteceu no regime militar. Algumas pessoas sumiram, algumas pessoas foram torturadas. Então teve que ser aberta uma caixa preta para descobrir quem foram as pessoas que desapareceram, que até hoje ninguém sabe o paradeiro delas, e também quem foi os torturadores, né? Então por isso que tem esse eixo orientador 6 que fala sobre esse direito à memória e à verdade. E, por incrível que pareça, é o eixo orientador menos cobrado nos concursos. Vamos lá. Cadê? Aqui. Reconhecimento, ó, da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica, construção pública da verdade e modernização da legislação relacionada à promoção do direito à memória e à verdade. Percebeu, meu aluno? E aí, curtiu? Curtiu? Não tem, por isso que eu digo, não tem como errar. Basta você ler com atenção, procurar as palavras que são relacionadas com o eixo orientador. Certo? Vamos fechar aqui o parágrafo único e eu trago aqui as questões. A implementação do PNDH3, além das responsáveis nele indicados, envolve parcerias entre os órgãos federais relacionados com os temas tratados e os eixos orientadores e suas diretrizes. Aí tem um prazo aqui, ó. Todas as metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH3 serão definidos e aprovados por Plano de Ação de Direitos Humanos bianuais, ou seja, a cada 2 anos. Nunca vi uma questão cobrando essa quantidade, mas eu trouxe para você. Vamos lá, vamos analisar agora as questões? Vamos lá. No Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, o Decreto 7037 de 2009, está presente o eixo orientador 2. Lembra que eu falei que é o segundo mais cobrado? Desenvolvimento e Direitos Humanos. Assinala a única diretriz a seguir que pertence a esse eixo. Então, ó, eu vou procurar tudo relacionado a desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Então, vamos lá.
promover e proteger os direitos ambientais, como os direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Pronto, já fechou aqui a letra A. Integração e ampliação do sistema de informações de direitos humanos e a construção do mecanismo de avaliação e monitoramento para sua efetivação. Seria o 1. Fortalecimento de direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e interação democrática. 1 também. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Isso aqui é sobre aquele direito à igualdade. Eu só não lembro agora de cabeça qual é o nome, mas é que fala sobre a igualdade. Promoção dos direitos da criança e adolescente também é da igualdade. Percebeu? Eu só verificar aqui, só para a gente deixar claro, o número. Esse aqui, né? Pronto, é o 3 no caso. Aqui, essas duas aqui é o 1. Né? Aqui seria o 1 e aqui seria o 3. Pronto, para deixar organizado. Ok? Vamos lá. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, foi elaborado pela primeira vez em 96 e enfatizava os direitos civis e políticos, e em 2002 foi reformulado e incorporou os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Aí a gente trouxe aqui, né? Aí está em vigor o programa lançado em 2010, que na realidade foi em 2009, só que ele só entrou em vigor em 2010. Que incorpora o debate sobre a necessidade de ampliação dos mecanismos de participação e da criação de construção e monitoramento de políticas públicas de direitos humanos no Brasil. O programa está estruturado em, olha, coisa fácil, 6 eixos orientadores. Muito tranquilo. O Decreto 7037, de 21 de dezembro de 2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, definiu 5 eixos orientadores. A banca aqui foi uma falha, viu? E, na realidade, são 6 eixos orientadores. 5 era no anterior. Eixos orientadores para a ampliação do programa. São diretrizes que compõem o eixo orientador 5, relacionado à educação, cultura e direitos humanos, exceto, olha só. Então, eu tenho aqui 3 que é relacionado à educação e 1 que não é. Vamos lá. Efetivação das diretrizes e princípios de política nacional de educação. Esse está certo. Fortalecimento dos princípios da democracia e direitos humanos nos sistemas de educação. Ok. Promoção do sistema de justiça mais acessível a agir efetivo. Não, esse aqui é o PNDH, perdão, o eixo orientador 4 da justiça. Então, é a letra C. Percebeu? Sacou como é que vai funcionar? Reconhecimento da educação. Correto. Muito tranquilo. A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, trouxe a continuidade ao processo histórico de consolidação das orientações, sendo marcado pela indivisibilidade e interdependência dos dispositivos, definidos 6 eixos orientadores. Com relação ao eixo orientador 3, universalizar direitos humanos no contexto de desigualdade compõe como diretriz, exceto, olha só. Então, 3 aqui está relacionado à igualdade e 1 não está. Vamos lá. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente. Olha só, igualdade. Tá certo. Promoção dos direitos da criança e adolescente para o desenvolvimento integral de forma não discriminatória. Igualdade. Ok. Combate às desigualdades estruturais. Ok. Então, promoção do sistema de justiça mais acessível. Esse aqui seria o quê? Aquele 4. O que mais cai. Sacou? E nossa última... No Brasil, a garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas é uma das diretrizes previstas no Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto 7037 de 2009, vinculado ao eixo orientador relativo a quê? Olha aí. Então, direito das vítimas. Falou em vítimas, vítimas de quê? De violência, não é isso? Qual é o eixo orientador que trata da violência? Olha cá, combate à violência. Mesmo que você não sabe o número, você já matava aqui a letra D. Fechou? E aí, me diga alguma coisa. Faça agora o seguinte. Pratique, faça os exercícios e... Agora, cuidado. Muito cuidado que você deve buscar os exercícios do nível da prova que você vai fazer. Por exemplo, tem provas que eu já vi de defensoria pública que os caras botam lá nas alturas o PNDH3. Para juiz, lá nas alturas. Promotor, lá nas... Procura ali de carreiras policiais, né, guardas municipais, que dá para você responder. Beleza? De boa? Então, bons estudos e qualquer coisa, só dá um grito aí que tamo junto. Valeu!